Olá, meu nome é Daniel Costa e para mim é um prazer, uma honra e uma alegria poder partilhar um pouco da palavra de Deus com você. Esse tema dos 10 dias de oração que a igreja todos os anos vem produzindo sobre aquele período onde os discípulos se prepararam no cenáculo para receber o derramamento do Espírito Santo. Nós aqui da GYC, de uma maneira muito especial, estamos trazendo um vídeo extra, um vídeo bônus para aprendermos mais sobre esse processo a qual o Senhor busca desenvolver no seu povo no tempo do fim, que é o processo de derramar o Espírito de uma forma sem medida para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Sendo assim, nós vamos estudar um aspecto fundamental desse compêndio de oração, de intercessão, de busca pelo Espírito Santo, onde também está incluído o jejum. E, portanto, eu gostaria de convidar você, se você estiver com a sua Bíblia em mãos aí, a estudar juntamente comigo no livro de Atos, no capítulo 13. Sim, no capítulo 13. Porque depois que o Espírito foi derramado, os discípulos continuaram a trabalhar, a servir ao Senhor. E ali então aparece essa obra sendo realizada na vida deles, esse exercício de fé que é também jejuar. Para isso, eu gostaria de te convidar a ler comigo Atos capítulo 13, do verso 1 ao 3, e nós vamos destacar aqui e aprender, no mínimo, 8 princípios que nós enxergamos nesses textos e outros textos da Bíblia também, sobre a questão do jejum e como praticar o jejum e a sua importância para o tempo do fim. Então, diz assim a palavra do Senhor. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tretarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, aqui nós estamos vendo que a igreja de Deus estava reunida entre profetas e doutores, homens santos de Deus separados, em oração, em jejum. E na realidade, aqui aplica dois aspectos no verso de número 2, inclusive, que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Então o Espírito disse a eles. Então nós vemos o primeiro ponto aqui. Eles estavam em consagração. O jejum, ele faz parte desse aspecto da vida cristã, dessa caminhada com Deus que eu e você trilhamos todos os dias, que é a consagração, que é nos separarmos para uma obra sagrada, uma obra especial. E, portanto, para que essa obra seja realizada na nossa vida, devemos também usar desse método da graça de Deus sobre nós, que é o jejum. O jejum de nos abstermos de alimentos durante, geralmente, de 24 horas, onde nós só vamos estar ali bebendo água, para que a nossa mente fique apta a ouvir de uma maneira diferente das outras a palavra de Deus. Que, inclusive, eu gostaria de partilhar com você que está assistindo esse vídeo. Mateus capítulo 17, versículo 21 diz assim: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então existe uma batalha espiritual. Nós sabemos que existe uma batalha cultural no nosso meio hoje que nos influencia, nós como os jovens, através de seriados, filmes, literatura, arte, moda e etc. Mídia em geral, as mídias também. Mas por trás dessa batalha cultural existe uma batalha espiritual. E essas tentações, esses meios que o inimigo tenta nos distrair do grande conflito, o jejum entra aqui como uma arma nas batalhas espirituais, para que nós venhamos estar com a mente mais lúcida e nos consagrar ao Senhor, tanto na leitura quanto na oração. Um outro aspecto interessante também que o jejum contribui para a nossa vida espiritual é entender melhor a palavra de Deus.
no secreto de Deus, na intimidade com o nosso Senhor. Por isso que no livro de Mateus, eu vou aqui lendo alguns textos com você, livro de Mateus, capítulo 6, dos versos 16 ao 18, diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que para, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o seu rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas. Mas o teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, quando nós jejuarmos, nós devemos lavar os nossos rostos, não parecer com uma cara de necessitado, mas buscarmos manter ali a integridade física, no sentido de não querer falar, eu estou pagando aqui uma autopenitência, então eu sou melhor que as outras pessoas, não. Mas devemos estar em busca do nosso Deus em secreto, na intimidade com o céu, ali no nosso quarto, em leitura da palavra de Deus, do espírito de profecia, e certamente as promessas do Senhor se cumprirão em nós, né? Quando desejado, na página 41, diz que os anjos se aproximam de nós quando nós estamos lendo a palavra do Senhor. E esse momento é um momento muito especial de jejum e leitura da palavra, porque a nossa mente vai estar mais clara para ouvir os reclamos do céu sobre a nossa vida. Um terceiro aspecto também, além de ouvirmos melhor a palavra de Deus, é ouvir a voz do Espírito Santo, que são as impressões diárias que o Espírito de Deus tenta colocar no meu e no seu coração. E quando estamos em jejum, nós estamos mais sensíveis a ouvir a poderosa voz do Espírito de Deus sobre nós. E foi isso que aconteceu nesse episódio. Eles estavam ali servindo, trabalhando e jejuando, e a Bíblia diz, então, em Atos capítulo 3, versículo 2, diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falou ao coração deles. Porque eles estavam em um momento de consagração, eles estavam em um momento de preparação. Então o Espírito falou, impressionou. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Ah, Daniel, mas eu não ouço falar de jejum na minha igreja, eu não ouço falar de jejum nas pregações, eu não ouço falar de jejum nos livros que eu leio. Sabe por quê? Nós pouco ouvimos falar de jejum, porque pouco jejuamos. Pouco jejuamos. E dificilmente uma pessoa vai falar daquilo que ela não vive. Um quarto aspecto importante também, que inclusive está também aqui nesse período de Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, porque eles ouvem a voz do Espírito Santo, eles estão em jejum, então o Espírito Santo agora impele eles ao ministério. Ao ministério. Porque diz assim a palavra do Senhor: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. E o verso 13 diz assim: Então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ou seja, através desse momento de consagração, de oração, de jejum, Deus impeliu eles agora para o ministério. E de repente você jovem fala: qual é o meu ministério? Jejue, ore, clame ao Senhor, entre em secreto com o Senhor, se consagre ao Senhor e Deus mostrará claramente qual é o seu ministério. Visitar os irmãos que estão afastados, ir aos hospitais, cantar na igreja, tocar um instrumento, pregar lá do púlpito, ou pregar através da obra da beneficência social. Então o jejum, ele nos traz também a oportunidade de ouvirmos a voz de Deus de uma maneira diferente, para então compreender qual é o meu ministério. E o plano de Deus, queridos, isso é maravilhoso. Não é só o ministério dos cargos dispensados à igreja. Não, é muito mais que isso. É muito mais que isso. O plano de Deus para nós é que cada família tenha um ministério. E se você está sozinho na igreja, seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seu primo, não está lá, Deus vai fazer um ministério com você. Deus tem um ministério para cada um de nós. Então, a oportunidade de nós entendermos o ministério de Deus
ela vem também da prática do jejum. O jejum ele nos traz esse benefício também. Um quinto ponto, vencer as tentações, vencer as batalhas, vencer as guerras, vencer os pecados, vencer a procrastinação. O jejum também nos dá esse benefício. Lembra quando Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, é um capítulo muito conhecido, inclusive, né? Porque do verso 20, 20, né? Crede no Senhor e nos seus profetas e prosperareis, ali uma aplicação sobre o dom profético, sobre a profecia, sobre seguirmos a orientação dos profetas de Deus. Mas no verso 3 do capítulo 20 de 2 Crônicas diz assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Como que eu vou vencer as tentações? Como que eu vou vencer as guerras? Está aqui uma lição importante. Ele apregou, ele incentivou, ele instituiu um jejum sobre todo o reino de Judá. E Deus convida você e eu a jejuarmos. E não é só jejuar sobre o alimento. Alguns vão fazer um jejum de 24 horas, como eu mencionei, outros de 12 horas da alimentação, ficar só em água, em oração, em período de busca, de clamor e etc. Mas existem outros jejuns também. Eu mesmo gostaria de partilhar uma experiência. Certa vez eu fui em um congresso, eram 4 dias de congresso. Começava na quinta-noite e até o domingo. E naquele período de congresso, eu conversei com a minha esposa e eu falei, eu vou me desconectar do celular. E eu fiquei todos aqueles dias sem celular. Durante todo o congresso, né? Durante todo o congresso. Foi um jejum. Um jejum de celular. Não entrei nas minhas redes sociais, não me comunicava com ninguém, só com Deus e com as pessoas que estavam ali no congresso. E foi muito importante para mim aquela experiência. De repente seja uma rede social, eu não sei. O que Deus ministrar ao seu coração, que está te afastando dele, é uma oportunidade, porque até mesmo em um momento como os congressos que nós realizamos, isso pode nos trazer distrações. Então eu tomei uma decisão, falei, não, aqui eu quero me consagrar nesse momento para ouvir somente a voz de Deus. Foi um jejum, foi uma experiência de jejum que eu tive ali naquele congresso. Um sexto ponto, crescer na fé. O jejum também nos dá esse benefício de crescermos na fé. Eu gostaria de ler um texto aqui do livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, na página 202, de Ellen White, que ela deixou a seguinte instrução para nós. Quando Cristo se via mais tenazmente assaltado pela tentação, não comia nada. Confiava-se a Deus e, mediante fervorosa oração e perfeita submissão à vontade de seu Pai, saía vencedor. Uau! Então era assim que Jesus vivia. Quando ele notava que a batalha estava intensa, ele não comia nada. Ele estava em jejum. Ele se submetia perfeitamente ao seu Pai. E ele saía de que maneira? Vencedor. Porque o nosso mestre não teve uma batalha que ele não triunfou e foi vitorioso. E como ele é o nosso modelo, como ele é o nosso exemplo, devemos então imitá-lo. Instrução maravilhosa. Se você quer crescer e galgar os passos do seu mestre, jejue, tenha essa experiência com Deus. Um sétimo ponto, o recebimento do Espírito Santo. Jejum e oração. O jejum faz parte. E quero ler mais um texto com você. Conselho sobre regime alimentar. Página 188 diz assim: Agora e daqui por diante, até o fim do tempo, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria de seu líder. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente do alimento mais simples.
Então ela está nos convidando a ter um jejum de estilo de vida, olha que diferente. Um jejum de estilo de vida, de uma alimentação mais simples, até o tempo do fim, até que o Senhor venha. É um jejum. É uma outra forma que Deus nos ensina sobre o jejum. Não de abstinência total, mas de uma alimentação mais simples, para uma mente mais clara, para ouvir uma voz poderosa ministrar em nossos corações, que é a voz do Espírito Santo, para que o Espírito vá ministrando, tirando de nós a ruim suspeita, realizando em nós a mudança interna do nosso coração. E por último, eu queria aqui então separar um oitavo ponto, que é se preparar para a volta de Jesus. Sei que o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas espero que você tenha chegado até aqui. Então, a preparação para a volta de Jesus também tem a ver com o jejum. Ela ainda deixa na carta, no manuscrito 28, do ano de 1900. O espírito do verdadeiro jejum e oração é o espírito que rende a Deus mente, coração e vontade. Desculpa. Então, esse é o espírito do verdadeiro jejum. É total submissão a Deus. Então, você pode estar aplicando esses princípios que nós vimos até agora para aguardar o retorno glorioso de Cristo. Se abster de alimentos, se abster de alguma atividade que está te afastando, em um momento de consagração, como na igreja, num congresso, em um ajuntamento, onde você vai ouvir a palavra de Deus. Você pode fazer esse jejum só você e o céu, também na sua casa, mas pratique essa instrução que Deus deixou para nós. Eu espero ter contribuído um pouquinho com a tua jornada espiritual e que em nome de Jesus eu e você venhamos jejuar mais, não para que nós venhamos ganhar o céu pelas nossas obras, não, mas porque a ação do Espírito está sendo realizada na nossa vida e nós queremos nos consagrar, crescer em fé, que o Espírito seja derramado em nós, vencermos as tentações, todos os pontos que nós vimos até aqui, tá bom? Que Deus te abençoe e eu te aguardo. Até a próxima. Um abraço, fique com Deus.